Torcida do Sport, bota o hino da máquina, torcedor. Torcedor, aqui vou falar que o jogo de ontem, o Sport venceu, tá de parabéns, né? Mas tem coisas que eu não entendo, como foi sacado do time titular Fábio Matheus. Um grande jogo contra o São Paulo, mas um grande jogo em outra oportunidade que ele jogou. É verdade. E eu não entendo como um treinador, uma comissão técnica de futebol chega para o jogador que está bem, no momento bem, está jogando bem, muito bem tecnicamente, ó, vai para o banco. Eu não entendo tecnicamente quais são as justificativas. Eu não sei o que é que diz para o jogador, meu Deus do céu. A pressão está um pouco alta, está 22-14. Mas tudo certo. Mas aí, Enzo Moreira dá uma coletiva e o jornalista, com muita propriedade, fala sobre o caso Juba. Ele pertence ao Bahia. Ele só não está indo para o Bahia porque o presidente está aprendendo, mas ele já tem um pré-contrato, ele e os empresários dele, de jogar no Bahia, na Série A, de jogar, ganhar mais dinheiro, de jogar uma Série A pelo Bahia, pelo projeto do Grupo City, que é um grupo que tem muito dinheiro. Se o Grupo City quisesse pagar 15 milhões por Juba, 12 milhões, 10 milhões, ele paga, o Grupo City pagou 10, 15, 16, gastou quase 100 milhões de reais em jogadores. Se eles achassem que Juba era uma aposta na Série A, ou era um jogador já lapidado para uma Série A, eles botavam aí 15 milhões em Juba, mas eles acham que é uma aposta. E assinaram já um pré-contrato com salário equivalente para o garoto. Tá entendendo? Agora, o garoto fica aqui porque quer, mas ele é humano, entendeu? Por mais que você tente se esforçar, por você gostar do esporte, por você ter sido da base, você tá com a cabeça onde você vai, onde é o seu trabalho, é o Bahia, onde é o seu clube, onde você vai passar 5 anos. Por mais que o ser humano tente desvincular disso, ele não consegue 100%. Aí a entrevista de Enzo Moreira, eu não sei porque Enzo Moreira, ele subiu o América Mineiro, o Goiás, o Botafogo, mas não fica na Série A. Porque eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo do Vasco, no CT do Vasco, como é a pressão, mesmo o Vasco sendo SAF, mesmo o Vasco a 77 Prat tendo muito dinheiro, né? Uma pressão extraordinária no CT, nos jogadores, no diretor executivo, o Paulo Brax, uma pressão da torcida. E Enzo Moreira fica, é desumano. Isso é o futebol desde que eu conheço o futebol. Eu sou contra a violência. Eu acho que o torcedor tem o direito de reclamar porque ele paga na arquibancada de falar, de xingar, de fazer o que ele, nesse contexto, de fazer o que ele quiser, de xingar e de falar, treinador ruim, jogador ruim, aí perna de pau, aí é um direito do torcedor que é passional e ele tem o direito de extravasar ali na arquibancada, né? Não com violência, mas sim o direito, como ele torce, ele pode também distorcer quando a coisa vem dando errado, porque o clube grande, feito Sport, feito Vasco da Gama, não merece ficar... Um lateral do Arrascaeta, 10 vezes e ninguém encostou no Arrascaeta. O Gerson veio por trás. E era o jogo da vida, irmão. Era o jogo para a chave de vocês. Vocês vão ver como que ia ser o mundo de vocês aqui dentro. Vocês pegaram um pouco na vitória de 1-0 com o gol do Pumita lá. Vocês viram como é que era o clima. Agora, vocês foram frouxos. Vocês foram bunda rascada na segunda-feira. Tomaram de 4 no primeiro tempo, que era para tomar de 5 na bola do Arrascaeta. Dizer que, ele disse outra coisa aí. O Sport chegou aí por causa de Juba. Ele menospreza os outros. E ele menospreza a instituição, como o Sport não tivesse 42 títulos pernambucano antes desse terceiro, que ele não quer nem contar. Se o Sport não fosse campeão da Copa do Brasil, fosse campeão da Copa do Brasil, o único do Nordeste, campeão brasileiro de 87 e tricampeão da Copa do Nordeste. E não foi mais porque ele foi incompetente esse ano. Agora, dizer, outra coisa que ele falou ali que é totalmente equivocada, torcedor. Dorival Júnior, um treinador de Série A, de ponta, viu? De ponta, que busca títulos, nem que não se contenta com vice-campeonato, não. Ele estava no Flamengo, ele ganhou Libertadores, ganhou títulos brasileiro,
E o Flamengo botou, não sei qual foram os motivos e as razões que demitiram ele. Eu não sei, mas ele ganhou. E ele é um competente. A imprensa do Sul, a imprensa do Sudeste, a imprensa de qualquer lugar, daqui de Pernambuco, do Nordeste, sabe que Dorival Júnior é extremamente competente. Ele disse que o goleiro treinou pênalti, os jogadores treinaram pênalti, mesmo ele com a vantagem. Ele sabia, ele viu o pênalti que Juba perdeu na Copa do Nordeste do nosso tetracampeonato. Ele viu, ele sabia, o goleiro treinou, ele vai bater ali naquele mesmo lugar. Se botarem ele, vai botar ele, porque ele é o queridinho, né? É o MMAP do esporte. Boa noite. Boa noite. Ao longo da temporada, os jogadores têm recebido muito mais apoio do que críticas, né? Porém, Luciano Juba acabou desperdiçando o segundo pênalti, né, em um momento decisivo pelo esporte na temporada, né? Foi assim com o Ceará e agora com o São Paulo. E ele acabou se tornando um alvo de parte da torcida, né? Alvo de protesto. Muitas pessoas pedindo para ele encerrar a passagem dele pelo esporte, enfim, uma série de questões. Eu queria saber como é que o senhor trabalhou com esse atleta, o pós-jogo do São Paulo, e mais uma vez ele dando uma resposta positiva, voltando a marcar 16º gol na temporada, inclusive. Como é que foi isso? E se Juba ainda voltará a bater pênalti com o senhor no esporte? Eu acho assim, como eu falei anteriormente, eu acho muito desumano o que as pessoas às vezes fazem com nós profissionais. O Juba não teve intenção nenhuma de errar, muito pelo contrário. Talvez se o Rafael tivesse escolhido um canto contrário, ele teria feito gol. O pênalti tem sorte também, cara. Tem estudo, tem capacidade técnica, mas tem sorte. Tem muito pênalti, o cara bate muito mal e faz o gol. O cara bate no meio do gol, meia altura, ou às vezes o goleiro escolhe um canto diferente. Se o Rafael tivesse caído pro outro lado, tinha sido gol. Nós vamos falar o quê? Primeiro, enaltecer que ele tem coragem de bater. Porque vários jogadores, né, com quem eu já trabalhei, não teriam, talvez, a capacidade de poder enfrentar esse desafio, né? Segundo, é que, muito provavelmente, se o Juba não estivesse na nossa equipe esse ano, a gente não teria chegado em várias competições, cara. Juba foi um jogador muito importante para nós, e está, e continua sendo, um jogador muito importante pra gente na temporada. Talvez, o que todo mundo fique chateado é porque tá vivendo o melhor momento agora dele, num momento de final de contrato. Mas isso é uma escolha dele, ele não largou o clube, ele não abandonou o clube, ele não saiu de qualquer forma, ele está cumprindo o contrato dele, e é um direito dele, como é o direito do Anderson, como é o direito de qualquer profissional em qualquer área, de fazer suas escolhas. O que não é talvez, que a gente poderia cobrar, é se ele tivesse um comportamento diferente. O cara corre o tempo todo, faz os gols, dá assistência, não para de... eu acho que o Juba deve ser o jogador com o maior número de minutos na temporada. E nós vamos falar o quê? Nós temos que agradecer o que ele tem feito e honrado, porque ele está honrando aquilo que foi feito, gente. O fato de não renovar o contrato é um direito que ele tem. Em algum momento, alguma coisa aconteceu no clube. Não sei quantos anos o Juba está no... Desde a base. Em algum momento, ele pode ter passado por uma decepção, ter sido tratado de uma maneira diferente, e ele decidiu na cabeça dele que ele queria buscar outra coisa. Mas ele é extremamente profissional. E acima de profissionalismo, porque acho que profissional, a grande maioria ele é um jogador comprometido com o grupo. Um jogador comprometido com o esporte. Um jogador que está dando e entregando para nós todos muito mais do que muitos da história do esporte. Eu não vejo, hoje em dia, eu não vejo nenhum craque no esporte. Eu já acompanho o esporte há muitos anos. Já vi craques. Até Marcelinho Paraíba, eu vou falar aqui vários, Fumagalli. Eu já vi craques no esporte. Mas esse ano está longe de ter um craque no esporte. Hoje, até não a gente falando de geral, está longe de ter craques no Brasil. Você conta assim, ó, né? A dedos os craques hoje no futebol nordestino e no futebol brasileiro como um todo. Mas dizer que o esporte chegou, ter que agradecer a Juba, no esporte é uma instituição vencedora, sempre foi, de ganhar, de vencer. Os problemas que tiveram em alguns momentos foram problemas políticos. Gente que chega aqui querendo mudar a tradição do esporte para ser um time reativo, que é um time, na verdade, propositivo, assim como o Flamengo assim como o Santos da Vila Belmiro propositivo sempre, sempre. Em 2020 chegaram com outra ideia, realmente prejudicou o esporte, crise política, mas o esporte é um clube vencedor, centenário, de mais de 100 anos. Não é por causa de Juba, nem por causa de você, não. Longe disso, nem por causa de ninguém. O esporte é vencedor pela sua torcida. É isso aí, dá um comentário e se inscreve, torcedor. Gente brincando com coisa séria. Não vou aceitar mais, não. Não. Vou rugir. Sou leão.